bom dia a todos. Aqui é o Gabriel e estamos começando mais uma devocional, estamos começando mais uma semana e que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós. Hoje vamos analisar o texto da primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1, dos versos 18 ao verso 21. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo, que ele gosta de, nesse texto, ele achou interessante contrastar ou sempre colocar como agentes antagônicos a loucura e a sensatez, né? E em momentos ele escreve como se a loucura fosse a mensagem de Deus ou como se a loucura fosse a inteligência do homem. É interessante porque ele escreve de uma maneira que em alguns momentos parece que a loucura é a palavra de Deus, outros momentos a loucura é certamente a inteligência do homem. No começo do verso 18, ele fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E realmente, se você for analisar de uma maneira supérflua, a cruz é uma loucura, a mensagem da cruz é uma loucura. Como a gente vai crer em alguém que morreu de uma maneira tão humilhante? Como a gente vai crer em alguém que morreu de uma maneira que dói tanto? Era uma maneira utilizada para punir realmente inimigos do Estado, ladrões, pessoas que causavam agitações. Não faz muito sentido. Mas para nós que somos salvos, a cruz, ela não é uma loucura, mas ela é, na verdade, o símbolo do poder de Deus. Ali, quando a gente analisa a cruz, analisa o sacrifício da cruz, a gente consegue entender que toda a escritura aponta para aquele momento, porque é ali a maior mostra de poder que Deus faz pela humanidade, que é Deus se fazendo homem e morrendo para nos salvar. Então, a partir olhando de um certo ponto, a loucura da cruz, na verdade, ela só é loucura para os homens que são totalmente carnais, para os homens que analisam a cruz como um mero objeto de tortura. E é aí que Paulo, no meio dessa perícope, ele começa a trabalhar. Se a gente pudesse resumir em uma frase, o meio dessa perícope seria a insuficiência da inteligência. Em certo momento, Paulo ele começa a perguntar: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o inquiridor desse século? São pessoas instruídas. Porém, conforme o que está escrito, que é próprio Deus falando: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, diante da loucura que é a cruz, os sábios não conseguem, os inteligentes não conseguem ver sentido. E realmente, porque a inteligência dessas pessoas, elas vêm de maneira carnal. A inteligência dessas pessoas vem através de processos de adquirir conhecimento meramente humanos. Por exemplo, se eu quero aprender matemática, eu preciso aprender matemática com um professor de matemática. Se eu quero aprender astronomia, eu preciso aprender com um professor de astronomia ou, no mínimo, ler um livro que algum humano escreveu. Porém, se eu quero aprender sobre Deus, eu preciso que o próprio Deus venha e me abra os olhos para enxergar quem é Ele. E é isso que o Evangelho faz. É isso que a cruz de Cristo faz. A partir do momento que o próprio Deus vem e abre os nossos olhos, a gente consegue entender o significado e o peso da cruz de Cristo. O que significa aquilo? Não tem inteligência humana que faça um homem olhar para a cruz de Cristo e entender o poder dela. É somente uma inteligência espiritual, uma inteligência dada pelo próprio Deus, que os homens comuns não têm. E o mais engraçado é que a salvação, ela só é possível por conta da maneira que a gente enxerga esse sacrifício. Ou seja, nenhuma inteligência que a gente possa adquirir na vida vai comprar a nossa salvação, porque nenhuma inteligência humana é possível de mudar a visão do próprio homem sobre Deus. Somente Deus muda a visão do próprio homem sobre Deus. Por quê? Porque é Deus que salva. O próprio Paulo, ele diz aqui no final do verso, no final da perícope: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
somente pela loucura da pregação é possível que a gente crê em Deus. E é o próprio Deus que transforma nossos corações e as nossas mentes para que a gente possa entender o que é a loucura da cruz de Cristo. Amém? Então, quando nós formos taxados de loucos ou talvez de extremistas ou de pessoas irracionais, que a gente possa ter a segurança de que, na verdade, toda inteligência meramente humana para Deus não passa de um grão de areia, porque a nossa inteligência, o nosso entendimento sobre as obras de Deus e sobre o mundo que está ao nosso redor foi dado pelo nosso próprio Deus, Ele que condiciona as nossas mentes e corações para entender o que está à nossa volta. Amém? E era essa a mensagem que eu tinha para deixar para os irmãos nessa manhã. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma ótima semana.